Nós tínhamos o tema como o Clube da Matemática pode contribuir para a recomposição de aprendizagens. Nós temos um pequeno resumo, né, com o objetivo que diz o seguinte: o Clube da Matemática tem como objetivo trabalhar as habilidades e competências, além de promover a aprendizagem através de atividades lúdicas, coletivas, com a intenção de criar empatia entre os alunos e a matemática. A apresentação mostrará como funciona o clube, mostrará algumas das oficinas desenvolvidas e discutirá as possibilidades de ampliar o clube para outras áreas de conhecimento. A nossa ministrante é Romeica Cristina Gudim. Romeica, tem licenciatura plena em matemática pela UFRN, especialista em psicopedagogia pela Universidade Castelo Branco, professora da rede municipal desde 2004 e da rede estadual desde 2009, assessora da equipe de matemática da ESMER Natal desde 2019. Seja bem-vinda, Romeica. Passo agora a fala para você. Olá, gente. Boa tarde. Agradeço a vocês por terem escolhido, né, um minicurso para a gente conversar um pouquinho sobre como essa experiência exitosa lá no Mário Lira pode estar contribuindo com a prática de vocês na escola e na sala de aula, tá? Vou começar aqui a projetar a minha apresentação. E aí você me diz, Socorrinho, se está conseguindo visualizar direitinho. E na hora que eu projeto, meio que para mim, apaga. Ok aí? Ok, tá ok. Maravilha. Então, como eu disse, né, o Clube da Matemática foi uma experiência exitosa que a gente fez no Mário Lira, na época que eu estava lá, e que eu estou trazendo para a gente conversar um pouquinho sobre como essa experiência pode contribuir para a recomposição de aprendizagem, né? E, primeiro, o que seria essa recomposição de aprendizagens? Como está dito aí no meu slide, é o conjunto de estratégias que vão precisar garantir as aprendizagens comprometidas pelo período de distanciamento social, né? Esse período que os alunos ficaram no ensino remoto, muitos não tiveram acesso a quase nenhuma atividade significativa de aprendizagem, para que a gente possa reduzir essas desigualdades, né, educacionais e garantir o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades que eles precisam para aquela etapa de ensino em que ele está matriculado, né? Desenvolver as habilidades e as competências necessárias para seguir com a sua aprendizagem no tempo certo. Então, é nessa perspectiva que a gente vai poder estar utilizando o Clube da Matemática como esse recurso pedagógico para auxiliar nesse processo em sala de aula, né? Então, vou explicar a vocês como é que é o Clube da Matemática, como ele funcionava, e aí vocês vão poder estar expandindo essa ideia para o clube pedagógico, por exemplo, né? Ou qualquer outro nome, clube educativo, que vocês possam estar fazendo, né, a referência dessa atividade, mas expandindo para outras áreas de conhecimento. Então, essa atividade ela foi feita com a participação, né, com a parceria dos docentes do PIBID, né, dos bolsistas do PIBID, para quem não conhece, é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, que tem nas universidades. No caso, eu fiz em parceria com a FRN, mas eu sei que o IF também tem PIBID. Durante os anos de 2014 a 2018, né, na Escola Municipal Prefeito Mário Lira. E essa atividade, para quem não sabe o que é o PIBID é exatamente a possibilidade de colocar o estudante da licenciatura no processo de ensino-aprendizagem na escola, né? A história do projeto de colocar o aluno no centro da escola, para que ele tenha contato com a realidade, né? Que até a minha graduação, eu lembro que eu fiz uma prática de ensino, e essa prática ela deixava muito a desejar, porque a gente escolhia um professor
para, naquelas aulas, fazer uma atividade ali com a turma dele, acompanhado, às vezes nem acompanhado por esse profissional, porque muitas vezes nem tinha esse profissional na escola, a gente até tapava o buraco na rede estadual, municipal, menos porque o ensino médio, né, ensino fundamental 1 e 2 é mais complexo de você deixar qualquer pessoa entrar na sala, mas os alunos maiores, geralmente, a gente entrava e ficava ali naquele mês, naquela semana, tapando o buraco de uma aula que eles teriam vaga. Então, era nesse processo que o aluno de licenciatura era formado, não só na UFRN, como acredito em quase todas as universidades. Num período em que se faltava professor demais nas escolas, né, inclusive na universidade. Graças a Deus que esse período, se Deus quiser, está longe de voltar, eu espero que nunca volte, e que a gente continue, né, com profissionais qualificados, assumindo as suas cadeiras para dar continuidade a esse ensino na educação pública. E aí, o aluno do PIBID, ele tinha que fazer uma atividade, né, lúdica, porque comigo eles estariam nas minhas turmas, na sala de aula comigo, acompanhando a atividade sequencial durante aquele ano, mas eles tinham que dar conta também de uma atividade lúdica fora de sala de aula. A primeira sugestão, né, tinha sido fazer um clube de jogos com xadrez, no horário de intervalo, mas a gente viu que ficava ineficiente, porque a gente só tinha 20 minutos, o aluno só tinha 20 minutos para lanchar, ir a banheiro, jogar, interagir com outros colegas, então acabava que poucos alunos procuravam fazer uma adesão a esse programa, e a atividade que podia ser maravilhosa estava se perdendo no contexto. Então, foi aí que a gente pensou no Clube da Matemática, né? Pensou em fazer, no lugar de ser nos intervalos, para acontecer uma vez no sábado, né? De uma vez ao mês, pelo sábado de manhã, com os alunos do ensino fundamental 2, né? Do ensino dos anos finais, porque até então a escola maioria tinha ensino fundamental 1 e 2, mas eu não ia dar conta da escola toda. Então, a gente priorizou os alunos do Fundamental 2, né, dos anos finais, porque era exatamente os alunos que conheciam a gente. No caso, eu que sou a professora de matemática, né? Então, esses alunos, ao chegarem na escola, todos eram convidados. Deixa eu deixar aqui para não adiantar. Todos os alunos eram convidados a participar quando a gente fazia, né? Programava um determinado sábado, a gente fazia o convite a todos os alunos do ensino fundamental 2, dos anos finais, para que eles pudessem comparecer para participar desse clube, certo? E a gente não ordenava, não agrupava esses alunos pelo ano de escolaridade que eles estavam matriculados. À medida que eles iam chegando, eles iam recebendo uma inscrição, fosse uma pulseirinha com a cor, ou mesmo assinando uma determinada lista, né? Que posteriormente iria ser criada essa sala, esse grupo em que ele iria participar todo o tempo que estivesse dentro da escola, nas oficinas em rodízio. Então, a gente fazia 4 oficinas, né? E todos os alunos que iam para esse sábado letivo, eles participavam de todas as 4 oficinas em sistema de rodízio. As oficinas tinham duração em média de 40, 45 minutos, e aí, depois desse tempo, os alunos que estavam na oficina 2 iam para 3, o que estava na 3 ia para 4, o que estava na 4, e assim a gente fazia o rodízio, de modo que todos os alunos que foram participar desse sábado entravam em todas as oficinas. E eles eram agrupados de forma aleatória. O aluno de 6º ano misturado com 7º, 8º, 9º, porque o objetivo do Clube da Matemática, vou mostrar agora, é exatamente trabalhar essas habilidades e competências que são importantes para a aprendizagem matemática, né? Promover a aprendizagem matemática em atividades lúdicas, construindo a aquisição de conceitos sem formalizar os conteúdos, estimular o interesse dos alunos pela matemática e aumentar a autoestima dos alunos para acreditar em sua capacidade cognitiva. Porque o que é que acontece muito? O aluno, por ele sentir um pouco de dificuldade, ter ficado à margem do processo por alguma razão, ele começa a se desestimular porque ele não acredita que ele tem potencial, que ele tem capacidade para aprender matemática, né? Se colocou culturalmente que matemática é uma disciplina difícil, que são para poucas pessoas, que só quem é muito craque é que pode aprender. Então, quando o aluno ele tem essa visão sobre si, né? Que não acredita, que acha que não sabe, que tem dificuldade, então todo o processo fica comprometido, exatamente porque
ele não vai conseguir dar outros passos se ele não acredita, se ele não se sente seguro para dar esse passo. Então, a gente vai apresentar aqui algumas das oficinas que a gente teve a oportunidade de sugerir no Clube da Matemática, e aí, ao passo que eu for falando, vocês vão mentalizando, imaginando a situação e vendo como pode adaptar para a sua realidade, na sua escola, no seu ano de escolaridade, com os seus alunos. Lembrando que algumas dessas atividades que eu vou colocar aqui, elas também já estão agrupadas com outras áreas do conhecimento e que podem expandir para outras ainda mais, certo? Naquele momento foi oportuno fazer com um determinado objetivo, mas que vocês podem adaptar e adquirir mais objetivos ainda numa mesma atividade, ok? Lembrando que os conteúdos não são formais, a gente vai trabalhar conteúdo sim, mas a gente não vai falar em conteúdo, a gente vai oferecer atividade pedagógica para que ele desenvolva, para que ele tenha esse e alcance o objetivo, mas sem formalizar conteúdo, certo? Então, a primeira oficina que eu estou trazendo aqui é do Clube de Xadrez. Na verdade, o Clube de Xadrez foi quem deu origem ao Clube da Matemática. Inicialmente era Clube de Xadrez, como eu disse a vocês, que era para ser feito no intervalo, e aí a gente verificou que não estava legal, até porque o jogo de xadrez é um jogo tão simples, né? As regras, você tem que aprender a mover as peças, o aluno tem que compreender o objetivo do jogo, e isso demanda um certo tempo. E aí a gente transferiu esse clube de xadrez, no lugar de ser no intervalo, para o sábado, ia ficar sendo o clube de xadrez. E aí o primeiro clube da matemática foi feito com o clube de xadrez. A gente tinha... Nesse dia, a gente separou por níveis de conhecimento. O aluno que não sabia nada de xadrez, estava no nível 1, aquele que já conhecia algumas peças, então a gente dividiu em alguns grupos, não foi nem 4 nesse dia, até porque a gente não tinha uma demanda tão grande nesse dia. Então, realmente só ia quem gostava de xadrez ou queria aprender a jogar xadrez. Então, a gente separou esse grupo nesses níveis, né? Quem não sabia nada e quem já sabia para poder jogar. Então, foi nesse momento que a gente viu que, apesar do clube de xadrez ser maravilhoso e a gente ter, sim, alunos que participavam sempre, ele ainda era insuficiente para atingir o público que a gente queria atingir, né? Porque aí só estaria um pequeno grupo que gostava e queria jogar xadrez. Então, foi a partir do clube de xadrez, com essa experiência no sábado, que a gente expandiu, no lugar de fazer uma oficina só de xadrez e ser só xadrez, a gente começou a pensar em outras oficinas. Inicialmente, o clube de xadrez ficou mantido, acho que ainda por uns 2 clubes, né? A gente fazia 3 oficinas e o clube de xadrez estava lá, para o aluno jogar, para o aluno ter esse momento. E depois, não. Depois, a gente começou a fazer as 4 oficinas e o clube de xadrez a gente deixou para fazer no torneio da matemática, que é outra atividade que a gente também fazia de matemática lá no PIBID, certo? Se vocês forem tendo alguma dúvida, vocês podem levantar a mão, que Socorro e Clenilson pode fazer intervenção, não tem problema não, tá certo? Não existe... E se preferir deixar para o final, a gente também vai dar um espaçozinho para conversar. Bom, então, tá aí outra oficina que a gente fez, a confecção de mandalas. Nesse dia da confecção de mandala, a gente só falou que era uma mandala, como se confeccionar a mandala a partir da simetria do centro, né? Toda mandala tem um centro, e tudo parte desse centro em forma simétrica. E aí, quando a gente fala em simetria, a gente fala em algumas formas também, geométricas que têm simetria, aí fala do círculo, né? Do círculo, do centro do círculo. Então, são alguns conceitos matemáticos que a gente fala ali, sem formalizar, sem burocratizar a aprendizagem, chamando assim. E aí a gente ofertava esses discos de papel, que é nada mais do que um papel ofício, né? A gente pega um prato de refeição, sem ser o menorzinho de sobremesa, um prato de refeição, faz o círculo, recorta e já leva o círculo pronto para eles. Aí oferta cola colorida, giz de cera, a gente tinha na escola, brilhantina não, como é o nome? Areia brilhosa, né? Então a gente oferece esses materiais para que eles criem, com essas orientações de que como seria confeccionar a mandala. Mas também podemos aproveitar, por exemplo, a oficina de confecção de mandalas para fazer um breve histórico sobre o que seria uma mandala, né? Os professores de ensino religioso, a gente sabe que em algumas religiões eles utilizam a mandala como
um objeto espiritual, como um Socorro Clenilson com certeza saberia falar melhor do que eu a respeito disso, mas você, no caso, o professor de ensino religioso, poderia explorar isso numa tranquilidade e transformar uma oficina dessa de mandala num estudo de ensino religioso para além da matemática. Então, veja que é uma atividade que não se formaliza conceito, né, de forma engessada, e que qualquer aluno de qualquer nível de escolaridade pode estar aproveitando essa atividade aí. Aí pode ser na sala de aula e pode ser também, né, numa atividade dessa com um sábado letivo. E aí, outra foto, né, do professor Ítalo, que à época era cursista da agenda do PIBID, ele está explicando às meninas fazendo as dobras, né, para marcar o círculo aí, na quantidade de vezes que elas quiserem. E aí vocês podem ver nitidamente que a gente tem uma aluna bem maior, que a época fazia 9º ano, e um garotinho que era do 6º ano. Então, já aí vocês veem que era bem diverso esse grupo, né? E a professora também estava fazendo a mandala dela. Então, fica aí como ideia a confecção de mandalas. Outra oficina que a gente fez também muito interessante foi a oficina de origami, né? Que são as dobraduras. Então, nessa oficina, o objetivo era a dobradura, né, que na própria confecção da dobradura se fala em comandos, né, nas formas geométricas, quando pede para falar, né, formar um triângulo, dobrar na diagonal. Então, nesse processo de confecção, você já trabalha alguns conceitos matemáticos, né? E depois que eles fizeram as dobraduras, que eles terminaram de confeccionar, porque não é fácil, viu, gente? Então, se vocês quiserem fazer uma oficina dessa, tem vídeos no YouTube aí que vocês podem aproveitar para fazer. Escolham bem facilzinho, porque não é fácil orientar para fazer dobradura, não, viu? A gente sua bastante. Mas quando você já está certo do que você sabe fazer, então auxiliar é mais fácil também. E aí, após, né, a confecção dessas dobraduras, o aluno ele ia apresentar aquela imagem, aquele objeto que ele criou, que ele confeccionou na dobradura. Então, aí na foto você vê umas meninas apresentando, né? Elas fizeram tipo um ensaio com a música e elas fizeram a coreografiazinha simples, porque tudo isso é feito na escola, né? Eles não tem espaço para ensaiar. Eles fizeram lá na hora, no clube, e após terminar essa dobradura, eles ficaram livres para apresentar da forma artística que eles quisessem. Então, alguns fizeram poesia, né? Outros fizeram encenação, e aí foi muito interessante, porque se diverte, ri, trabalha cooperação, né? A questão da criatividade, produção textual, se assim eles quisessem fazer alguma produção de poesia, e, enfim, piada, deixar livre para eles fazerem essa apresentação, certo? Então, foi outra oficina muito interessante que a gente fez e que pode também estar trazendo outras disciplinas, né? Para junto. Aí veio o Matemúsica, né? O Matemúsica era uma oficina que foi idealizado por esse rapaz que está aí, que é professor, Matheus Santos, hoje já é formado. Inclusive, ele era do PIBID lá no Mário Lira, e depois de formado, ele conseguiu passar no processo seletivo e estava no Mário Lira dando aula até um dia desse. Aí uma professora do quadro solicitou a vaga e ela assumiu a vaga e ele agora não sei onde está. Mas era um menino muito dedicado e que trouxe esse projeto aí, que na verdade era um projeto que ele já fazia numa escola privada onde ele trabalhava, que era transformar uma melodia já conhecida com a letra com a letra, né? Que essa letra podia ter conceitos e conteúdos matemáticos para serem mais facilmente aprendidos. E aí ele deu muita sorte, porque ele já toca e sabe tocar vários instrumentos, ele deu sorte que alguns alunos do 9º ano também tinham essa habilidade, tocar violão, tem um que tocava carrol, sei lá como é que se chama aquele instrumento, que eles sentam assim, ficam batendo. E aí, essas aulas eles amavam, né? Essas oficinas aí. O professor Matheus, quando na sala de aula, junto comigo, compôs algumas músicas com conteúdo, e quando era no sábado letivo, ele ficava mais nessa questão de ter que estudar para aprender, ter que fazer atividade, ter que exercitar, ter que, sabe? Então, eles faziam uma espécie de paródia, né? Que é transformar uma melodia conhecida com a letra
daquilo que a gente quer trazer de novo, aplicado àquela letra. E aí você pode ver que, além da matemática, você pode trabalhar qualquer contexto, né, de qualquer disciplina, produção textual, e aí vem as habilidades inatas, ou não. A gente também pode aprender a tocar, é mais difícil, mas pode, né, só querer. E aí fica a dica para matemática, mas pode ser porte música, pode ser arte música, o que for, inserindo aí contextos e conteúdos dentro dessas melodias, certo? Estou correndo demais, gente. Estou quase sem respirar, porque eu estou preocupada com o tempo. Mas deu certo, né, Clenilson? De manhã, acho que vai dar agora também. E aí a gente tem outra oficina. Sim, Romeica, tá tranquilo. Tá, né? E aí a gente tem outra oficina, que é essa oficina de mosaicos, que são peças em formas geométricas. Acho que daí, não sei se vocês conseguem visualizar como eu consigo daqui, talvez porque eu já saiba o que é, mas são peças geométricas. Não é um quebra-cabeça com peças que se encaixam. São todos formados, por exemplo, por trapézios isósceles, né? E esses trapézios isósceles vocês vão compondo outras figuras, como o hexágono. E aí eles têm que fazer, inicialmente a gente dava para eles fazerem de forma aleatória, compor a figura que eles quisessem, o mosaico que eles quisessem, e depois, quando estivessem familiarizados com essas formas, eles iriam compor um mosaico que a gente desse como modelo. Aí você vê nessa figura que tem 2 alunos segurando um papelzinho, onde esse papelzinho está dizendo que tipo de mosaico a gente quer que eles criem, certo? Então, depende do nível de escolaridade, você deixa livre. Quando o aluno é mais velho, você lança um desafio maior, um grau de dificuldade maior para ele realizar. E aí você pode fazer em dupla, em grupo, e pode fazer individual também, se tiver jogo para todo mundo, né? Esses mosaicos, o LEM de matemática, né? O LEM já é Laboratório de Matemática da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e ele tem alguns jogos. E o professor Fabiano, que eu acredito que ainda é o responsável pelo LEM, ele pode estar abrindo as portas do laboratório para a visitação das escolas. Então, é só entrar em contato com ele, né, e fazer esse agendamento, que ele terá o maior prazer em recebê-los. E também na necessidade de visitar para tirar fotos, para conhecer materiais e na necessidade de tentar reproduzi-los na escola. Então, essa é uma outra atividade que vocês podem estar trazendo também. Operações com ábacos, né? Então, a gente tem aí as fotos do professor Elvis, queridinho da professora Carmélia, que ele trouxe vários ábacos, que, na verdade, tem um ábaco aberto, tem um ábaco fechado, e ele trouxe esses ábacos para mostrar como é que se trabalhava, né? Como é que os antigos eles usavam esse objeto como uma calculadora eficiente. E aí, nessa situação específica, a gente trabalhou não as operações, né, a multiplicação, a divisão, porque a gente sabe que naquele grupo ali, fatalmente teria algum aluno de 6º ano que ainda não dominava essas operações. Então, a gente utilizou o ábaco para mostrar como funcionava a composição e decomposição e as operações de adição e subtração, que são as mais simples. E nesse nível de conhecimento, a grande maioria, com certeza já dominava essas operações. Então, o professor Elvis foi quem foi idealizador dessa oficina. Suou um pouquinho, porque também não é fácil, né, trabalhar o ábaco, principalmente o fechado, mas deu conta do recado e os meninos ficaram atentos e com certeza foi muito importante, principalmente para aqueles que ainda tinham dificuldade nessa questão de composição e decomposição. O concreto é muito importante em todos os níveis de ensino, né? Quando a gente aprende a abstrair, às vezes não se faz necessário, mas quando a gente vê no material manipulável a realidade do que acontece, o que a gente faz na abstração, é mais fácil de compreender. Então, ficou aí também essa operação com ábacos. A confecção de poliedros com jujuba e palito de dente, eu acho que quase todo professor já viu essa oficina, ou já participou, ou já fez com seus alunos em sala de aula. Né? É uma oficina simples, acaba sendo divertida para eles. Eles trabalham coordenação motora, né? Essa questão da concentração, você pode ver que alguns ficam realmente bastante concentrados, outros não, só querem saber de comer a jujuba. Mas, enfim, no contexto geral, é uma atividade bem simples também, que pode ser trazida para qualquer nível de escolaridade, que eles tenham um pouco de compreensão de como manipular esses materiais, e que, posteriormente,
ficaria muito fácil para o professor em sala de aula fazer a relação, né, da jujuba com o vértice e dos palitos de dente com as arestas dos poliedros. Então, é bom que se diga que esse clube da matemática, exatamente por ele não trazer a formalidade desses conteúdos, deixa o aluno livre para experimentar. Mas, na hora oportuna, o professor faz a ponte e ele teve experiência com aquela situação. Então, tira a responsabilidade do professor de sala de aula e está trazendo o jogo para a escola, para arrumar, desarrumar com aquele espaço curto que ele tem de tempo, porque quando você disponibiliza numa oficina, você está lá com todas as mesas disponíveis, o material já está lá, você tem provavelmente mais pessoas, né, auxiliando nesse processo. Então, o professor ele fica mais à vontade, o aluno fica mais à vontade para brincar ali, para experimentar, do que quando ele está na sala de aula, né? E uma coisa importante que eu não falei no início é que, assim, esse clube da matemática, da forma como ele foi feito lá no Mário Lira, só foi possível porque eu tinha os alunos do PIBID para realizar comigo. Sozinha, impossível fazer. Mas como a proposta não é você fazer sozinha, né, o professor fazer sozinho, a proposta é levar a ideia para a escola, para num sábado letivo, no lugar de estar fazendo atividades, né, somente culturais, de apresentação, né, festa da família, São João, vocês possam estar pensando sábados significativos, né, realmente com atividades pedagógicas que servirão de suporte para as aulas em sala de aula. Não deixou de ser lúdico, não deixou de ser interessante e não deixou de ser educativo. Então, se fosse para ser sozinho, realmente vocês teriam que ter o apoio de bolsistas. Mas, como a proposta é fazer um clube pedagógico, sei lá, como a gente podia estar chamando, alguém tiver mais uma ideia e um nome, pode colocar aí no chat, que eu vou já pegar essa ideia para falar nas próximas oficinas. E aí você estaria com o professor do dia, né? Referente àquele sábado. Então, você estaria com o professor de História fazendo uma oficina de História, estaria com o professor de Ciência fazendo uma oficina de Ciência, e todos os alunos participando de tudo que for possível ao mesmo tempo, certo? Então, olhar para mim e dizer assim, só fez porque tinha o apoio. É verdade, sozinha não tinha condições de fazer. E sim, se fosse uma única turma na minha sala de aula, aí algumas dessas atividades dá para fazer, né? Mas outras, que vocês vão ver um pouquinho mais na frente, se não tiver a ajuda do coletivo, é complicado. E aí, esses quadros de formas geométricas, olha aí, essa aí eu vou dar uma ideia. Então, o que foi essa oficina? Essa oficina a gente entregava o papel sulfite, né, que é o papel ofício, revista, jornal, para eles fazerem os recortes, e escrito de lápis comum, grafite, né? Atrás dessas folhas sulfite, a gente colocava uma quantidade de formas geométricas aleatório, que a gente queria que eles fizessem o seu quadro contendo, no mínimo, essas figuras geométricas. Podia ter mais, mas não podia ter menos. Então, vamos supor, eu colocava lá 2 triângulos, 4 retângulos e 2 círculos. Um exemplo, certo? Então, o aluno teria que, nessa situação, foi livre, ele tinha que formar uma figura utilizando essas formas geométricas que eu solicitei, né? Podia ter mais, porém, podia ter outras, porém, não podia ter menos, não podia deixar de ter essas que eu pedia. E aí, qual o objetivo dessa atividade, quando a gente propôs, quando a gente pensou? O objetivo era fazer, por exemplo, aluno perceber, não sei se vocês conseguem ver nessa primeira imagem, primeira linha, primeira coluna. A gente tem aí o sol, o que seria uma nuvem, uma casa, o que seria uma árvore e tipo um chalé, um poço, sei lá. Vocês conseguem perceber que os raios desse sol é um retângulo? Por favor, falem. Pode abrir os microfones, quem quiser. Vocês conseguem perceber que é um retângulo? É uma tirinha fininha, né? Mas em forma de retângulo. Então, essa atividade, a proposta dela era exatamente essa. Era na dificuldade do aluno, por exemplo, fazer qualquer figura que colocasse um retângulo da forma convencional que geralmente os livros mostram, né? Que num carrinho ou algo que seria fácil, eles pudessem perceber que o retângulo é uma figura geométrica de 4 lados, que tem seus 2 lados opostos paralelos e formando ângulos de 90 graus. Então, qualquer figura com essa característica, ela é um retângulo. Então, ele ficava livre para experimentar várias medidas de retângulo, né?
que os lados eles pudessem variar e não ficar só aquele convencional que a gente sempre geralmente apresenta e os livros didáticos também. Então, qual seria a estratégia para um professor, por exemplo, de história, trabalhar uma atividade dessa? Ele poderia pedir que o aluno representasse com essas formas geométricas aquele tempo que ele estudou, né? Ou então, o professor de ciência, um meio ambiente saudável, né? Reproduzir um determinado fato histórico que eles estivessem estudando. Então, você veja, você está utilizando criatividade, você está utilizando a matemática, o conhecimento matemático, você pode estar... a arte está presente aí, né? Não tem como dizer que não está, e ainda pode estar trazendo, né? Fazendo referências a esses momentos que o professor está trabalhando em sala de aula, o conteúdo que ele está trabalhando em sala de aula. Então, no caso aí, né, coloca quantas e quais formas geométricas podem observar nessa figura. Tem aluno, por exemplo, que não iria associar que essa canela, né, essa perna desse palhaço é um retângulo. Por quê? Porque já foi mostrado para ele diversas vezes que retângulo é só o que fosse mais parecido com o corpo desse palhaço. Então, essa atividade ela tem esse objetivo, né? Trazer os conceitos para que o aluno veja a figura a partir das suas especificidades e não da sua forma. Ok? Então, qualquer nível de ensino também pode estar trabalhando isso aí. Os menores, provavelmente, vocês vão trabalhar de forma mais simples, não vão exigir muito conhecimento deles, mas os maiores dá para fazer direitinho e pedir um pouco mais, né, elaboração na produção desses quadros. A outra atividade que a gente propôs no clube foi a oficina de cubo mágico, né? A gente tinha esse bolsista que é campeão de vários torneios de cubo mágico, e não só tem cubo mágico, tem umas formas bem diferentes, tem triângulo não, prisma, né? Tem várias outras formas que eles também fazem essa competição aí, ele adora esse cubo mágico. Lá na universidade, se você passasse, era fácil você estar vendo Diogo com o cubo mágico, que em alguns lugares é um jogo educativo caro, mas também tem cubo mágico de todo o preço desses sacolões da vida, né? E nessa oficina, obviamente, Diogo não ia conseguir fazer com que os alunos montassem um cubo mágico naquela oficina, até porque não é tão simples. Mas o objetivo dessa oficina era ensinar a estratégia para que o aluno montasse um lado único, né? Porque aí, o aluno sabendo como montar um lado, ele já saberia qual é a estratégia para montar todas as outras 6 faces. Obviamente, exige treino, quebra-cabeça, né? Porque não é simples, mas, a princípio, era o que o aluno precisava para poder montar o cubo mágico. E, assim, muitos alunos nessa oficina já conseguiram sair daí com pelo menos um lado único. A gente teve outro aluno que conseguiu 2, né? Não é fácil, não, mas consegue. Então, o professor Diogo aí deu essa oficina para que os alunos se estimulados, né? E até aqueles que faziam de forma aleatória pudessem compreender o processo mental para chegar naquele resultado. Então, foi outra oficina que a gente fez. Outra oficina que a gente fez foi o Clube do Jogo. O Clube do Jogo é uma reunião, uma coletânea, né, na verdade, de jogos que a gente tem dentro da escola, que às vezes é subutilizado porque só tem um exemplar, né? Então, aí, nesse meio, tinha aí dominó, né? Tem aquele quebra-cabeça não sei se vocês já viram, do cavalo com o cavaleiro para você montar eles. São 3 pecinhas, é um desenho com 3 pecinhas de madeira que eles têm que montar o cavaleiro em cima dos 2 cavalos. E aí, é um exemplo só, nesse clube os alunos iam passando por cada jogo desse aí. A gente colocava nas mesas um quantitativo de jogos, e alunos queriam sentar, e eles ficavam jogando entre si aqueles jogos que estavam disponíveis. Então, vocês podem montar esse clube do jogo, estando numa dessas salas com oficinas, com outros jogos também, né? Com caça-palavras, com, sei lá, quebra-cabeça do corpo humano, o que for de pedagógico que tiver dentro da escola, nesse momento pode ir para esse clube do jogo. E aí também que sejam jogos que todos os alunos, no contexto, possam jogar
e não se sentirem frustrados, né? Então, isso é muito importante, estou sempre chamando a atenção a isso, que o objetivo não é formalizar conceitos nem conteúdos, é fazer com que aquela atividade pedagógica proposta, ela seja suficiente, sejam adaptáveis a todos os níveis de conhecimento. Esse desafio do dinheiro é uma oficina que não existe recurso praticamente nenhum. A gente teve aí o dinheiro, a cédula, mas podia não ter cédula nenhuma, era só dizer que estava dentro do envelope. E aí a gente lançou, né? Um exemplo mais ou menos assim. No envelope tem 5 notas de R$20. E tem 5 notas de 20 e de R$5, totalizando um valor de R$70. Então, vamos ver, deixa eu explicar. São 5 notas das espécies de 20 e R$5, certo? Totalizando o valor em R$70. Quantas notas de cada espécie tem no envelope? Então, quando você lança um desafio desse na sala, os alunos podem utilizar papel, né? Ou outros vão ficar só no cálculo mental. Mas fato é que, ao tentar resolver esse problema, eles estão fazendo o quê? Resolvendo um sistema de equações, que, obviamente, ninguém vai formalizar isso lá na hora. Mas depois, o professor do 7º, do 8º ano, dependendo de qual nível de escolaridade você vai dar esse conteúdo, pode estar fazendo o mesmo exercício, só que dessa vez você vai utilizar x e y para tratar do número de cédulas de cada espécie, certo? Então, o aluno ele pode fazer tentativa e erro e pode fazer uma tabelinha. Olha, são 5 notas. Se forem 5 notas, todas de R$20, já não poderia, porque está dizendo que tem de 5 também. Mas vamos supor que ele esquecesse isso aí. Se fosse de 5 notas de R$20, todas totalizariam R$100, então já não daria 70 como tem dentro. Se fosse de R$5, todas de R$5, só ficaria 25, também não daria 70. Então, ele pode pensar o seguinte, então, o total é 5. Então, se eu tiver 4 de 20 e uma de 5, vai ficar 85. Então, se eu diminuir uma de 20, passou o valor, então eu vou diminuir uma de 20, tenho que aumentar uma de 5, para ficar sempre 5 notas. Então, 3 de 20, 60. 2 de 5, 10. 60 mais 10, 70. É exatamente o que eu queria. Então, são 3 de 20 e 2 de 10. E ele pode fazer uma tabelinha. Então, ali você está trabalhando tabela, você está trabalhando cálculo mental, raciocínio lógico, né? Você, posteriormente, ou não, o aluno que disse, no ano que está aí, já tem condições de fazer o sistema, né? Se ele quiser formalizar. E aí, uma atividade super simples, não trabalha conceito formal, mas trabalha tudo em matemática, né? Então, é uma atividade que a gente fazia essa proposta no Clube da Matemática e dava certo, e alcançava o objetivo. Interessante que uma situação como essa, né, tinha aluno de 6º ano que resolvia mais rápido do que o menino do 9º. Talvez por conhecer, né, perceber que tratava-se de um sistema de equação, por já terem visto isso, aí iam tentar colocar no papel, e o menino de 6º ano, que não tinha esse conhecimento, fazia por tentativa e conseguia primeiro. E aí, essa a grande sacada do Clube da Matemática, né? É o aluno perceber que tem esse potencial, que tem essa facilidade, que não necessariamente precisa estar em determinado ano de escolaridade para pensar matematicamente, né? Para resolver e fazer um cálculo mental. Isso traz autoestima, gente, para eles, né? E é importante para a aprendizagem. Então, temos aí outra oficina, que é a confecção do Tangram. Então, acho que quase todo mundo conhece o Tangram, né? O Tangram é um jogo Reza a Lenda, que é um jogo chinês, formado por 7 peças e formas geométricas. Então, como a gente não tem um Tangram para cada aluno, a gente tem uma coletânea de 10, uma escola, mas assim, um para cada aluno, uma turma de 40, de 30 alunos, eu acho difícil ter. Desconheço essa escola que tenha. Então, o que a gente fazia? A gente, para propor a próxima etapa, a gente tinha que ter o aluno com o Tangram, né? E aí a gente trazia já, ou então confeccionava com eles, mostrando, é mais difícil, mas a gente já trazia no quadradozinho o Tangram, só para eles pintarem e recortarem. Nesse caso, ao pintar, você também já está fazendo inferência e ensinando, porque, por exemplo, na hora que você diz, pinte o quadrado de vermelho, o aluno já tem que ter uma noção do que figura seria essa, né? Identificar o quadrado para poder pintar de vermelho. Então,
a gente fazia a confecção do Tangram, inicialmente, né? Para, posteriormente, cada um com seu Tangram, montar, fazer essa próxima atividade, que era o desafio. Inicialmente, você pode deixar o Tangram, o aluno livre para montar a peça que ele quiser, mas depois a gente lançava o desafio, que era entregar a figura preta para que eles tentassem reproduzir com o jogo que ele estava na mão, quebra-cabeça que ele tinha na mão, certo? Isso que tem o desafio do Tangram. E aí, trazendo isso, a gente fez isso no Proletramento, não sei se tem alguma aluna minha, acho que na época, Sonaide, Vitor, acho que Carmélia também deve ter feito isso, que foi uma sugestão do grupo, fazer contando história através do Tangram. Né? A gente fez com adulto, né? A professora era do Proletramento, as cursistas eram professoras, mas vocês podem também estar fazendo isso para o aluno. Depois que ele monta a figura dele, contar uma pequena história sobre a figura que ele montou. Né? No caso da gente, a gente ia compondo uma história. Eu montava meu Tangram e colocava lá, a gente fez um grande lacerote assim na parede com papel madeira, e aí eu começava, eu fazia um sorteio aleatório, porque ninguém precisa saber o que é que vem depois, né? E aí o número 1 ia lá pregar a sua figura e começar. Era uma vez um gato. Aí o segundo ia lá pregar. Já tirou o 2, já tinha sido sorteado, então você não sabia o que é que vinha antes de você. E você tinha que criar aquela estratégia, aquela história, dar continuidade àquela história partindo da sua figura, do que foi feito anteriormente. Então, foi muito interessante. Foi um desafio para as professoras, mas que em algum momento vocês podem também estar aplicando em sala de aula, dependendo do nível de escolaridade que você estiver trabalhando, certo? Torta na cara é o convencional passo-repassa, né? Que a gente já conhece na televisão, né? Acho que no programa de Silvio Santos tinha muito isso, que nada mais do que você ter duas equipes que se enfrentam, né? E essas equipes elas têm que responder as perguntas objetivas que estão ali, que serão feitas. Sempre souber, passa, não souber, repassa, o aluno tem que responder. Não precisa nem repassar. Tem que ter a pergunta, tirou lá, sorteou quem vai ser o primeiro, respondeu certo, dá tortada. Respondeu errado, leva tortada. E vocês não têm ideia de quanto essa brincadeira aí ela promove. Inicialmente a gente acha que eles não vão querer, porque vão se sujar, né? Mas foi sucesso total. Inclusive, eu sugiro que vocês, se tiverem um pátio até um pouco mais afastado da sala de aula, vocês façam, porque a gritaria é grande. E aí, o que é interessante nessa atividade? Que não precisa ser só de matemática. As perguntas, de forma objetiva, podem ser feitas por qualquer área do conhecimento. Por exemplo, o Rio Grande do Norte está localizado em qual região do Brasil? Simples. Acho que o aluno de sexto ano é capaz de responder uma pergunta como essa. Um 4 vezes 5 da vida, um aluno de sexto ano também é capaz de responder uma pergunta como essa, na mesma proporção que um aluno de nono. É só ter agilidade de pensamento e também de bater na mesa para poder ter o direito de resposta, né? Então, fica aí a dica para quem está curioso saber como era a torta. Era um pratinho descartável de refeição, que é um pouquinho maior, e a gente colocava uma volta daquela espuma que eles jogam no carnaval, no rosto uns dos outros, pronto. A gente pedia na hora para fazer fechar o olho, e a gente tinha uma toalhinha, né, um papel toalha descartável, quando eles terminavam, se limpavam. E eles adoraram isso aí. Vocês podem estar levando. Acho que com os pequenininhos acho mais difícil, porque eles podem, né, abrir o olho e se machucar, mas os maiores dá tranquilamente para fazer. Bom, a outra atividade é o racha-cuca, que é um puzzlezinho. Lá no laboratório do LEM tem vários exemplos, né? Que é mais ou menos a mesma estratégia do cubo mágico, não, do quadrado mágico, né? Do quadro mágico. Basicamente, tem a regra, tipo, se a figura é um triângulo ou é um retângulo, vocês podem ver, com as peças, os números que estão aí, né, deixar todos os lados de forma que a soma dê 15, um exemplo, né? Então, eles iam pensar como fazendo esses cálculos mentais e como organizar essas fichas de modo que todos os lados, a soma dos números colocados ali dê 15. E aí, uma atividade como essa também, o que é que se exige para fazer uma atividade como essa? Uma operação básica, que no sexto ano a maioria já tem condições de fazer. Se não tiver, pode deixar mais para o final do ano, que aí com certeza no final do quinto ano para o aluno saber pelo menos fazer a operação de adição. E aí eles podem jogar
em grupos, né, em duplas, ou individualmente também, pensando, rachando a cuca. Então, é um material simples de fazer, você veja aí que vocês percebam que é uma cartolina, pode ser feito um papel sulfite, com tampas de garrafa PET colado um númerozinho em cima, né? Para ficar melhor de manipular e também um pouco mais resistente que se a gente usasse só o papel. Então, fica aí a dica também para vocês fazerem na sala de aula ou num clube pedagógico que vocês vierem fazer na escola. O sudoku interativo, né? É um sudoku, a composição do sudoku que a gente conhece, a gente pegava geralmente um nível bem simples, realmente bem simples, tem bastante número. Compor o sudoku é distribuir os algarismos de 1 a 9 em todo o quadro, de modo que você não pode se repetir nenhum algarismo, nem na coluna, nem na linha, e nem nesse quadradozinho menor que está aí destacado com as linhas verdes, né? Então, o que era a proposta desse sudoku interativo? Que o aluno ficasse lá observando com todo mundo ao mesmo tempo e ele conseguisse identificar o número que estava faltando para localizar num determinado lugar. O aluno, ao se apropriar dessa percepção, que eu tenho que colocar o número tal em tal lugar, ele tinha que dizer aonde era a localização desse número, através, né, as colunas estão numeradas com as letras A, B, C até aí, e as linhas com os números de 1 a 9. Então, ele tinha que dizer, está na linha 1, por exemplo, se ele quisesse colocar o número... na linha 1, está faltando aí o número 2 e o número 8, certo? Então, na linha 1, coluna B, não pode ter o 8. Por quê? Porque já tem o 8 na linha 6B. Linha 6, coluna B. Então, o aluno ele identificou. Aqui só pode ser na linha 1B, só pode ser o 2, porque não pode ser o 8. Então, imediatamente, quando ele coloca o número lá, ele já também tinha que explicar por que só podia ser esse número e não o outro. Acertando, ele ganhava um bombom, que era orientado a não chupar, porque a gente só ia contar os bombons que tivesse na mão dele. Papel não se contava. Então, o aluno tinha aí concentração, né, percepção, eles tinham controle, né? Porque eu, por exemplo, adoraria e queria chupar a balinha. Então, ele ficava com esse controle até o final para poder contar aquelas balinhas e ganhar o prêmio maior, que geralmente era uma caixinha de bis ou alguns bombons que a gente se cotizava para trazer para eles, certo? Então, tá aí. E aí a gente trabalha na matemática a localização, né? No plano cartesiano. O professor de geografia também pode estar utilizando o plano cartesiano, né? Um sudoku desse, com outros tipos de, sem ser o sudoku, mas com as regiões. Eu não sei como ele poderia estar ensinando ali o mapa do Brasil, mas poderia também. Acredito que eu já vi algo nessa direção. E aí ficaria essa ideia aí para vocês. Essa atividade, com certeza, ela atingiria um público um pouco mais, né, maiorzinho. Os meninos pequenos talvez tivessem mais dificuldade de fazer, mas a gente às vezes surpreende tanto com o conhecimento desses meninos, né? Porque todo celular tem um sudoku. Então, não se surpreenda se só não souber resolver e você não. Professora Romeica, eu acredito que a professora Dalvanice tem uma pergunta. Tem uma pergunta, professora? Pode falar, professora Dalvanice. Acho que ela apertou sem querer, Clenilson. Você está bem, Romeica, no tempo, viu? Vai dar tempo, sim, tá. Tá, joia. Então, pronto, esse é o sudoku interativo. A outra atividade é a Torre de Hanoi, né? É um joguinho com esses 3 pinos aí, esses discos, que o objetivo é transportar todos os discos para um outro pino, sendo que jogando, né, trocando de peça, cada pino uma única vez não, um de cada vez, né? Sem que você nunca coloque um disco maior sobre um menor, certo? Então, inicialmente, a gente começa mostrando com um pino. Então, se ele está no primeiro, com um disco, se ele está no primeiro pino, para você mudar para qualquer um dos dois, basta você fazer um movimento, né? Com 2,
Vamos supor que ele está na primeira, e você coloca, quer passar para qualquer um, você transfere o pequenininho para um dos dois, o de baixo para um outro, e depois pega o pequenino e coloca em cima do outro. Então, você tirou daquele pino e transferiu para o outro. Então, inicialmente, o aluno só vai jogar. O objetivo é transferir todos os discos para um outro pino, de modo que nenhum pino maior fique sobre o menor. Esse é o jogo. Depois, o professor, em sala de aula, ele pode tentar formalizar, né? Porque não necessariamente o aluno vai alcançar, mas quando ele faz utiliza essa estratégia, é mais fácil chegar lá, fazer com que o aluno consiga deduzir. Ele começa a pedir que os alunos eles façam uma tabela, fazendo a relação entre o número de discos e a quantidade de movimentos que eles utilizaram para transportar todos esses discos para um pino. E se eles começarem a fazer, qual é o menor número de movimentos que eles podem fazer para transportar esses discos para um outro pino. Então, quando eles começam a fazer essas relações, eles vão perceber que o número de mínimo de movimento corresponde a 2 elevado ao número de discos menos 1, tá? Então, por exemplo, se ele tem um disco, 2, o N é 1, né? 2 elevado a 1 dá 2, menos 1, 1. Então, 1 é o número de movimento. Então, se você tem um disco, o menor movimento que você faz é 1 para transportar para um outro pino. Se você tiver 2, né, potência, 2 elevado a 2, 2 elevado a 2 é 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. Então, se você tiver, no caso, 3 pinos, né, no caso, 2 pinos, você vai ter que fazer 3 movimentos para poder utilizar, transportar esses discos para um outro pino. E assim vai, até que eles consigam formalizar e ver essa relação entre número de discos e o número mínimo de movimentos para se transportar os discos para outro pino. Então, tá aí também, inicialmente, lembrando, não se fala em potência, é só jogar, e aí já estão na sala de aula correspondente ao ano de escolaridade que se trabalha a potência. E pode-se fazer a formalização, né? Agora eles já sabem jogar, então fica mais fácil para eles também fazerem o registro. Ok? Eu estou precisando. Tá muito quente aqui. Dá uma pausazinha rapidinho, só para eu pegar aqui o negócio. Pronto, desculpe aí. Aqui deu uma esquentada boa aqui, onde eu estou. E aí, depois da Torre de Hanoi, foi só algumas que a gente trouxe para a gente apresentar os resultados, né? Então, a gente viu que essas atividades que a gente utilizou, né, no Clube da Matemática, ela promoveu algumas mudanças atitudinais em alguns alunos, né? Na verdade, aqueles que já gostam de matemática iam para lá se deliciar. E aqueles que ainda timidamente foram tentando aprender, quando começaram a participar e começaram a obter resultados positivos, começaram a se achar, né? E na hora que eles se acham, eles experimentam. E aí a gente tinha um aluno, né, que tinha muita dificuldade, já vinha com alguns anos de repetência no 6º ano, não conseguia avançar muito, porque era desinteressado. Na dificuldade dele, ele preferia fingir que não estava, né, ligando, que não queria saber, para não ter que atestar que ele não fazia porque ele não conseguia. Né? Então, na hora que ele começou a participar do Clube da Matemática e começou a se desenvolver nos jogos, ele se tornou referência naquele clube. Né? Eu vou fazer com fulano. Não vou jogar com fulano porque eles ganham tudinho. E aí ele começou a se sentir motivado, capaz de aprender matemática. Então, melhorou o relacionamento comigo, que era a professora dele, né? Porque se sentiu mais próximo. Melhorou o relacionamento dele com os outros alunos, porque aí ele deixou de ser um aluno que não contribuía para ser um aluno que contribuía, que sentava, que ia fazer, né? E passava um pouco do conhecimento que ele tinha. Então, a gente só tem a falar que foi extremamente positivo, né? O Clube da Matemática na produção de conhecimento. E aí foi o objetivo maior, né, de trazer minha experiência exitosa para vocês.
é que a gente pode, né, nessa perspectiva interdisciplinar, expandir a ideia do clube, que era só matemática, apesar de já ter a interdisciplinaridade, mas o clube para outras áreas do conhecimento, para recompor aprendizagens e também promover dias letivos significativos, né? Para que a gente, ao trazer esse aluno para o sábado, a gente garanta que ele vai ter um momento diferenciado, mas pedagógico também. E aí, eu comecei a trazer sugestões de outras oficinas com outras disciplinas, áreas de conhecimento, né? Então, uma sugestão aí é fazer esse restaurante literário, né? O professor vai apresentar um cardápio com diversos textos de variados gêneros, que podem ou não ser produzidos pelos próprios alunos, né? E aí os alunos vão escolher os seus textos para degustar de acordo com o seu gosto, né? Com o seu apetite literário. Então, os textísticos, que é fazendo alusão a petiscos, serão servidos em bandejas para serem degustados enquanto estiverem no restaurante. Então, olha aí que atividade maravilhosa para o professor de língua portuguesa fazer. Né? Produção textual de vários gêneros, então pode ser piada, pode ser poema, pode ser letra de música, pode ser oração, ensino religioso entrando também, né? Pode ser receita. Então, na produção do próprio cardápio, na produção desse alimento que seria esse textísticos, né? Que vão ser servidos, vocês podem fazer uma produção do espaço com pratos, né, com toalhas de mesa, com vasinho na frente. Então, assim, você pode, inclusive, pegar essa sugestão e expandir. No lugar de ser um clube da matemática, seria um restaurante literário com toda essa diversidade, essa possibilidade, né, em vários níveis de ensino e conhecimento. Então, fica aí a dica do restaurante literário. Temos aí também a sugestão para a oficina de história, né, que é jogos africanos. Quem não conhece o Xima, né, é um jogo africano que é bem similar com o jogo da velha no que diz respeito a formar, né, alinhar as tampinhas de PET, né, do jogo, de forma a ficar todos na mesma linha. Então, a regra é bem simples, é um jogo rápido, de fácil confecção, porque na própria internet, se você colocar Xima, você vai ver que eles apresentam um tabuleiro octogonal para você. Só faz imprimir, né? Eu não trouxe na sala lá da gente, de matemática, tem o jogo confeccionado. A gente pegou a folha sulfite e colocou dentro daquelas pastazinhas transparentes, grampeou, pronto, está feito o tabuleiro. 3 tampinhas de garrafa PET de uma cor, 3 de outra. Pronto, é o jogo. E aí eles jogam, é muito rápido, muito interessante. E o professor de história pode estar trazendo, fazendo, né? Quando for estudar os povos africanos, quando for falar de escravidão, tudo isso, o professor de história pode estar trabalhando com o aluno junto também, com a questão do raciocínio, da ludicidade nos jogos. Então, está aí eu mostrando que no Clube da Matemática a gente fez o Xima, né? Na ocasião, as meninas confeccionaram o tabuleiro com cartolina e as peças também são feitas de cartolina, tipo um prismazinho. Mas não necessariamente, vocês podem fazer já impresso, que é mais fácil também. Então, temos aí também a oficina de língua inglesa, que eu pedi uma sugestão à professora Conceição e ela mandou o bingo. O bingo tradicional, cartela distribuída, o globozinho ou os números para sortear, e ali o professor vai cantar o número sorteado. A diferença é que o professor vai falar o número em inglês. Então, o aluno vai ter que associar, né, essa pronúncia desse número com o número que ele tem na cartela. Então, super simples, educativo, né? Não se gasta nada além das cartelinhas, que a gente compra bem baratinho também, e de uma importância pedagógica grande, né? Trabalhar a pronúncia, trabalhar essa questão da audição na língua, enfim. A sugestão para a oficina de geografia. A gente tem aí o mapa do Brasil, são uns quebra-cabeças que a gente comprou também nesses de R$ 1,99 na época, e o aluno teria que montar, né? A princípio, a gente não fez nenhuma referência, era montar o quebra-cabeça, mas, obviamente, o aluno que já tinha conhecimento das regiões, elas estão lá coloridas na legenda,
se eles pegassem o estado do Rio Grande do Norte, eles já soubessem que fica no Nordeste, para eles ficaria mais fácil entender onde é que aquela peça mais ou menos estaria. Então, o professor de geografia também pode estar trazendo esse mesmo quebra-cabeça para trabalhar isso, né? Os estados, as regiões, falar o clima de cada região, eu não sei, naquele momento, como ele poderia adaptar, com certeza o professor de geografia saberia fazer. Mas está aí o jogo, que é um quebra-cabeça do mapa, em EVA, bem simples, baratinho na época, não sei quanto é que custa agora, mas também não deve ser nem R$10, então você tendo aí, sei lá, para uma sala de aula, depende da quantidade de alunos que ficar nessa oficina, se tiver 10 já contempla, né? Que era mais ou menos o que a gente tinha lá para expor. A oficina de arte, a gente trouxe um jogo teatral, diga a gente, porque com certeza isso não fui eu quem montei, né? Eu fui atrás na internet, então procurei, não é a minha área do conhecimento, mas como eu queria trazer uma ideia para vocês, eu tive que pesquisar, e depois está lá nas minhas referências, eu não sei se vai ficar disponível para vocês, acredito que sim. Então, é um jogo teatral em que consiste em você transformar a utilidade de um objeto que se tem em outro, né? Então, ele deu o exemplo aqui de você utilizar uma bolsa como se fosse um chapéu. E os outros alunos iriam adivinhar qual seria esse o objeto transformado, né? Então, eu coloco lá no centro uma gama de objetos, escova, lápis, bolsa, e o aluno vai escolher um objeto aleatório, a vez dele, ele vai escolher e vai utilizar esse objeto como se ele fosse um outro objeto, através de mímica, né, de gestos, e os alunos que estão observando, eles vão ter que adivinhar que objeto é esse que está sendo transformado. Quanto maior o nível de escolaridade, eu acredito que maior o desafio. Eles não vão querer que todo mundo acerte rapidinho, mas você pode fazer isso com os pequenininhos também, né? Então, fica aí a dica para um jogo teatral na disciplina de arte. Ensino religioso, né? Que foi o jogo pelo bem do próximo, que é um jogo de tabuleiro que trabalha valores. Então, provavelmente, isso aí é uma cartela de algum livro, né? De algum jogo pedagógico que vem em algum livro, que a ideia é um joguinho de tabuleiro, de trilha, né? Que o aluno vai jogando, e a partir do momento que ele for jogando o dado e for avançando, tem algumas coisas que eles têm que fazer, os desafios que eles têm que lançar. Então, esse foi um jogo que a equipe de ensino religioso trouxe para mim, né, quando solicitada, e outra que eu peguei, olhando algumas das habilidades da BNCC, né, que é sobre essa questão de falar sobre a religiosidade, que, na verdade, nem todo mundo precisa e tem uma religião, né? Mas todo mundo, de uma forma direta ou indireta, tem a fé e a religiosidade dentro de si. Então, para algumas pessoas, Deus é céu, é a natureza, é um divino, mas não necessariamente numa religião. Então, nessa atividade, a proposta é pedir que eles expressem sua espiritualidade, sua fé, sua filosofia de vida, como queiram chamar, de forma artística, né? Então, você dispõe para eles quadros, pedaços de cartolina, ou a cartolina inteira, ou papel, para que eles possam expressar essa religiosidade nesse papel, né? De modo que depois a gente pode estar expondo isso nos murais. E ele pode expressar isso através de um desenho, através de uma poesia, de uma música, né? Que eles possam estar expressando esse sentimento que eles têm do divino e da espiritualidade. Outra sugestão de educação física, coloquei aí o título de Discodense, mas, enfim, nada mais é do que você oportunizar aos alunos músicas em ritmos variados da geração que eles não estão inseridos, né? Então, de manhã eu vou dar o mesmo exemplo. Quem nunca viu nesses TikTok, nos rios do Instagram, alguma criança muito pequena dançando Bee Gees, né? Então, se você procurar, você vai encontrar vários vídeos de crianças dançando músicas que não estavam no seu tempo. E dançando muito melhor do que a gente, parece até que viveu aquela época, parece não, eu que sou espírita, acredito que ele possa ter vivido mesmo aquela época, e está ali reproduzindo, né, um ritmo, uma dança que ele não teve contato, pelo menos não nessa encarnação. E aí, você oportunizando esse espaço para o aluno, você está dando a possibilidade dele trabalhar a coordenação motora, sentir a música, dar coordenação aos seus movimentos.
Então, você trabalha toda uma parte lúdica, toda uma parte sensorial, para que eles transformem, né, o que eles estão absorvendo da arte numa expressão corporal. Então, fica aí também uma dica, não só para a educação física, mas acho que qualquer professor, principalmente dos anos iniciais, pode estar utilizando isso aí. E bota o menino para escutar lambada, né, labamba, porque eu acredito que o mundo seria muito melhor se a gente tivesse mais música e movimento. A arte está presente em tudo, né, gente? E aí, às vezes, a gente fica reclamando do nosso aluno que só consome porcaria. Só as músicas de hoje não prestam, o aluno só consome porcaria. Mas e que se a gente não oportunizar, conhecer outras coisas, quando é que ele vai gostar de coisa boa? Né? Muitas vezes em casa é só o que ele escuta, na vizinhança é só o que ele escuta. Como é que ele vai gostar de outras coisas? Então, acho que a escola é esse espaço. Né? Então, a gente pode estar promovendo essa interação aí. Sugestão de oficina de ciências. Né? Eu coloquei aí, na verdade, essa oficina não foi no Clube da Matemática específico, porque realmente ela demanda um pouquinho mais de tempo, mas fica a sugestão. Que os meninos aí, na primeira foto, eles estão com um copinho, né, mensurando o desperdício de água na escola. No bebedouro, numa torneira quebrada, que fica pingando, ou que está vazando mesmo, né, num cano. Então, eles saíram dentro da escola, né, fazendo a medição, e aí eles faziam a contabilidade. Em quanto tempo eles preenchiam aquela quantidade lá, sei lá, 100 ml, para a gente poder transformar isso em cálculo matemático, eles terem noção do desperdício da água e que eles poderiam estar utilizando esse desperdício em favor deles, economizando dinheiro. Então, foi mais ou menos essa pegada que a gente fez, porque, na verdade, foi um projeto extensivo com uma determinada turma, que era sobre a água. Então, era um projeto da CAERN, eles recebiam toda a orientação através de vídeos, né? A pessoa da CAERN ia falar sobre os lençóis, e como é que a criação de bovinos gasta água, e tem todo um estudo para que eles tenham essa consciência. E essa outra parte, a campanha para evitar o desperdício, estimular o uso consciente da água, é a parte em que eles já estão conscientes e vão tentar conscientizar outros estudantes. Então, eles passavam nas salas, né, mostrando, fizeram cartazes, produção de panfletos para poder conscientizar esses outros estudantes que não estavam dentro do processo a economizarem também e usar consciente a água. Uma coisa simples, vai escovar o dente, fechar a torneira. Então, quanto desperdiça, né? Se você deixar a torneira aberta, né? E a gente sabe que esse tipo de educação, elas vão para além dos muros da escola, né? Eles chegam em casa com esse conhecimento e cobrando dessa mãe que ela fecha a torneira, que esse vazamento a gente tem que consertar, e é esse o objetivo, né? É educar para a vida, certo? Então, era isso, gente, que eu queria trazer para vocês. Está aqui as referências, o sitezinho de onde foram tiradas essas informações. Agradecer a todos que estavam atentamente observando e dizer que essa é a hora, né, que a gente vai conversar. Então, vocês fiquem à vontade para tirar alguma dúvida, certo? Se vocês tiverem alguma pergunta sobre alguma coisa que ficou, né, que não deu para entender, essa é a hora de vocês interagirem comigo, ok? E eu agradeço desde já a presença de todos.